Bom dia, irmãos. Nesta manhã falaremos sobre o agir de Deus nos conflitos familiares, algumas famílias da Bíblia e seus conflitos que marcaram a história. Nosso texto é Gênesis 4 e nos diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Quando olhamos para a Bíblia, identificamos algumas verdades que dói um pouco, mas as verdades precisam ser faladas. As verdades dói, mas não deixaram de ser ditas a nós por Deus. Uma verdade que dói, mas que não podemos deixar de falar, mesmo que para quem amamos: quando alguém morre sem Jesus no coração, vive a eternidade longe de Deus. Quando olhamos para as famílias, lembramos de algumas famílias que existiram e foram exemplos para nós, mas, no entanto, a Bíblia nos mostra algumas fragilidades, alguns problemas que essas famílias tiveram, mas não deixaram de ser usadas por Deus. Por exemplo, na família de Adão, percebemos os conflitos nas nossas famílias, os nossos pensamentos sobre os conceitos de família padrão é um. E quando olhamos para as famílias, nós queremos avaliar tudo pelo conceito que nós temos de família padrão. Usamos o nosso conceito de família padrão para avaliarmos as nossas famílias e as famílias dos outros também. E normalmente fazemos um juízo, dizemos se aquela família é padrão ou não, é boa ou não. Mas quando olhamos para algumas famílias da Bíblia e seus conflitos que marcaram a história, percebemos que Deus usou essas famílias, mesmo sendo elas, tendo elas problemas, mesmo estando ela passando por momentos de dificuldades, Deus a usou para que nós hoje pudéssemos ver e não passarmos pelos mesmos problemas. Os exemplos negativos e as misericórdias de Deus sobre algumas famílias da Bíblia. Famílias que foram bênçãos para o reino de Deus, mas foram cheias de problemas. Nossos problemas não podem impedir que nós sejamos bênçãos no reino de Deus. A Bíblia nos mostra as várias famílias que tinham problemas, mas não deixaram de ser usadas por Deus por causa de seus problemas. Não deixaram de ser bênçãos no reino de Deus por causa dos seus problemas. Nós hoje não podemos deixar que nossos problemas nos impeçam de sermos bênçãos no reino de Deus.
a família de Adão e Eva. A Bíblia não fala de filhos de Adão e Eva no jardim do Éden. Diz que tiveram Abel e Caim, mas não tiveram outros filhos e filhas, né? Só vieram depois os outros filhos e filhas, mas diz que Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio registrado e está dentro da mesma família. Então nós, quando olhamos para esses dois filhos, imaginamos a princípio que eles seriam os únicos existentes, mas não. Quando Caim mata Abel, já existia, né, outras pessoas, outros filhos de Adão e Eva, e nós precisamos entender isso. O início da invocação do nome do Senhor, e diz Gênesis 4, 25 e 26, e tornou Adão a conhecer a sua mulher e deu a ela a luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que nós podemos perceber nesse texto? Ele nos deixa entender que até o nascimento de Enos, até o nascimento de Enos, a família não invocava ali o nome do Senhor, não havia uma intimidade da família com Deus, porque essa intimidade foi quebrada com o pecado. E quando Enos nasce, diz o texto que se começa a invocar o nome do Senhor. Os nossos problemas não podem fazer com que nós deixemos de adorar a Deus, que nós deixemos de buscar a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, podemos entender que a visão do texto, né, nos faz entender a importância de buscarmos entender o contexto. Caim, ele ficou com medo que alguém o matasse e fugiu. Mas antes deles fugir, Deus fala com ele. Deus colocou uma marca em Caim e disse que aquele que o matasse seria castigado 7 vezes. Quando olhamos para esse texto, onde diz que Deus colocou uma marca em Caim, né, paramos para pensar na idade de Caim e Abel. Que idade os dois tinham? Que marca foi esta que Deus colocou em Caim? Como avaliamos esta marca? Era uma marca para protegê-lo ou era uma marca para castigá-lo? Ele fugiu para onde? Certamente para algum lugar habitado. Onde já moravam pessoas, onde já existiam habitações, onde existia alguém que ali habitava. E ele fugiu para um desses lugares. Quem poderia querer matá-lo? Era o medo de Caim que alguém o matasse. Então Deus colocou nele uma marca. E quando nós pensamos nessa marca, nós entendemos muitas das vezes que é uma marca, né, de castigo. Mas precisamos pensar também que esta marca foi para protegê-los, foi para que eles fossem cuidados por Deus. Quando olhamos para outra família, a família de Abraão, Abraão teve a sua origem em uma família idólatra, mas Deus transformou a vida e a família que se originou em Abraão. Da mesma forma que Deus transformou a vida e a família de Abraão, Ele pode transformar a minha família, pode transformar a sua família, pode transformar todas as famílias da terra. Precisamos crer nisso, que Deus transforma famílias, independente de como elas estiverem. Quando o Alcorão cita Abraão, no Alcorão ele diz que Abraão, ele negou os deuses petrificados, negou as estátuas, ele passou a seguir um único Deus, ele negou aquela idolatria de seus antepassados, né? E quando olhamos para a vida de Abraão, nós percebemos que ele recusou a adorar os astros que seus antepassados adoravam. Abraão negou os deuses petrificados de seus antepassados. Abraão declarou uma guerra contra a idolatria. Abraão pregou a existência de um único Deus. Deus fez uma transformação na vida de Abraão. Abraão foi alguém especial, mas Deus precisou trabalhar na sua família. Sara teve problemas de relacionamento com Agar. Abraão, com medo de morrer, disse que Sara era sua irmã. Abraão despediu Agar a pedido de Sara. Foram problemas na vida, na família de Abraão, que foram cuidados por Deus.
e a sua família foi bênção na vida da humanidade. Outra família, a família de seu filho Isaque. Quando nós olhamos para a família de Isaque, também percebemos que foi uma família problemática, mas que Deus também usou Isaque. Isaque, em Gênesis 26, de 1 a 11, nós lemos que Isaque disse para o rei de Gerar que Rebeca era sua irmã, porque Isaque estava com medo de morrer. E ele então mentiu, para o rei, dizendo que ela era a sua irmã. Isaque amava a seu filho Esaú, e Rebeca, sua esposa, amava a Jacó, fazendo aí que houvesse uma diferença entre um filho e outro. O pai amava um filho, a mãe amava outro filho, e isso causou um problema em família. Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Esaú jurou matar a Jacó quando o pai morresse. Jacó fugiu da presença de Esaú e foi morar com Labão, seu tio, e lá ele lesou seu sogro Labão quando cuidava de seu rebanho. Então Jacó foi ali alguém que não era muito certo, mas Deus, mesmo assim, usou a família de Isaque para que nós hoje tivéssemos ainda sendo abençoados por eles. Mesmo com todos os problemas, Deus usou a família de Isaque e Ele quer usar a nossa família. Ele quer usar a família das igrejas do Senhor Jesus para que possa abençoar as pessoas lá fora. A família de Jacó. Jacó casou primeiro com uma mulher que não amava. Ele trabalhou 7 anos para casar com a mulher errada. Jacó foi enganado pelo sogro. Queria Raquel e levou Lia. Jacó teve 12 filhos, uma família cheia de problemas. Não pela quantidade de filhos, porque os problemas não são caracterizados pela quantidade de filhos. Ele teve cada filho com uma personalidade diferente, uma pessoa diferente, um caráter diferente, problemas diferentes. Mas os problemas familiares não foram por ter muitos filhos, porque temos famílias, algumas famílias com 1 ou 2 filhos, que têm tantos problemas como famílias que têm 10 ou mais filhos. Um filho de Jacó deitou-se com a concubina de seu pai. Os filhos de Jacó venderam José para os ismaelitas, e José foi parar no Egito. Os filhos de Jacó mentiram para ele, dizendo que José morreu. Então percebemos que Jacó tinha uma família problemática, mas foi usada por Deus. Uma outra família que podemos citar é a família de Joquebede. Joquebede foi alguém usado por Deus para que Deus pudesse libertar o povo do Egito. A mãe de Moisés, ela foi usada por Deus de uma forma especial, que os ensinamentos dela na vida de Moisés fizeram a diferença para ele até ele crescer. A obediência a Deus e a submissão, a confiança, aí nós percebemos na vida de Moisés que ele era obediente, ele era submisso, ele confiava em Deus, e por isso Deus o chamou para uma missão: libertar o povo do Egito. Outra família que podemos ver é a família de José no Novo Testamento. José foi usado por Deus para que nós fôssemos abençoados hoje. A família de José foi escolhida por Deus, mesmo antes dela ser formada de fato e de direito. José e Maria foram escolhidos para cuidarem do Filho de Deus, enquanto esteve conosco. Há famílias que antes de serem formadas de fato, já estão nos planos de Deus. Moisés é um exemplo no Velho Testamento. Paulo é um exemplo no Novo Testamento. Moisés foi guardado e protegido por Deus. Paulo foi um exemplo no Novo Testamento, quando ele mesmo diz que desde o ventre da sua mãe Deus o havia separado para que fosse usado por ele, para que Deus o usasse. Paulo foi instrumento nas mãos de Deus. Outra família que podemos citar no Novo Testamento é a família de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila foram uma família que foram instrumentos de Deus para que Paulo pudesse continuar pregando o Evangelho. Foram companheiros de Paulo na prisão e fora dela. Apoiavam o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Então Áquila e Priscila fizeram a diferença no início do Novo Testamento, e nós precisamos, como família, fazermos a diferença no reino de Deus de hoje. Como temos agido como família?
Deus tem nos usado para abençoar outras famílias. Deus tem nos usado para sermos bênçãos no reino de Deus. Que o mês da família seja para nós bênçãos na vida dos outros. Que o mês da família não seja apenas no mês de maio, mas que todos os meses possamos olhar para eles e entendermos que todos os meses são mês da família. Que neste mês da família para nós não seja apenas o mês de maio, mas todos os meses do ano. Sejamos bênçãos, sejamos família. Que Deus nos abençoe. Amém.